Eu quero todo mundo com o rosto aí. Pode parar com isso de não aparecer. Maria Luísa, Gustavo e Lara. Bom, nesse capítulo, nessa parte do texto, nós vamos voltar a falar sobre os indígenas e a colonização do Brasil. Nós paramos na chegada de Cabral ao Brasil, né, onde ele teve os primeiros contatos com os índios e eles acharam, os dois, tanto os índios como os portugueses, acharam tudo muito estranho, tudo muito diferente. Mas, com o passar do tempo, e como a gente acostuma com tudo nessa vida, né, nós acostumamos com tudo, eles se acostumaram uns aos outros. Alguns portugueses conseguiram falar a língua dos índios, né? Então, eles conseguiram se comunicar, né, melhor, não 100%, mas conseguiram se comunicar melhor. E o que aconteceu? Os portugueses acabaram descobrindo que aqui no Brasil nós tínhamos o pau-brasil, nós tínhamos ouro, prata, pedras preciosas, né? Muitas riquezas aqui no Brasil, que o solo era muito fértil também. Então, começou a exploração do pau-brasil. O que aconteceu? Tinha muito pau-brasil aqui. Os portugueses usavam o pau-brasil para tingir roupas. Então, eles levavam para a Europa e vendiam por um preço alto, né? E como todo mundo precisava, eles pagavam o preço, né, que esses portugueses pediam. Com a exploração do pau-brasil, aconteceu o processo de desmatamento da Mata Atlântica, né? Nós tínhamos uma extensão grande de terra. Aqui está errado, escrito atualmente separado. Nós tínhamos mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados que se estendia do litoral, lá da praia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Hoje nós temos cerca de 8% somente dessa mata. De 1 milhão, hoje nós temos 8%. Tamanha foi a exploração. Então, o que eles faziam? Os portugueses precisavam de alguém para desmatar,
né, para cortar o pau-brasil, para carregar, né, para colocar lá transportar até as caravelas. E o que eles fizeram? Eles não eram bastante para poder fazer isso em tempo rápido, que eles precisavam voltar para a Europa para vender esse pau-brasil. Eles pegavam, a princípio, eles chamavam os índios e trocavam algumas coisas com os índios. Olha, eu vou te dar isso aqui. Olha, eu vou te dar esse espelho aqui. Olha, o índio ficava encantado, porque ele não sabia, não conhecia. E ele olhava lá no espelho, ele se via, então para ele era uma coisa top, né? Então, o que acontecia? Eles trocavam e enganavam os índios. Ah, carrega essa madeira para mim, corta essa madeira para mim, desmata esse espaço aqui para mim, que eu vou te dar tal coisa. E o índio começou a acreditar nisso. Só que foi muito trabalho, muito tempo, e os índios começaram a perceber que eles estavam sendo enganados, né? Então, eles começaram a não aceitar mais essa situação. Então, começou o processo de escravização dos índios. O que os portugueses faziam? Existiam várias tribos. Lembra que nós estudamos lá os tapuias, os terenas, os tupis, várias tribos. Algumas dessas tribos, para conseguir vantagem, ganhar alguma coisa melhor ou a mais dos portugueses, traíam o próprio povo. Então, o que eles faziam? Eles se aliavam aos portugueses e ajudavam os portugueses a capturarem os próprios índios, né? Ou lutar, havia morte, teve morte, os portugueses tinham arma, né, de fogo, os indígenas não tinham, então eles estavam em desvantagem. Então, eles mesmos traíam o povo deles e entregavam as outras tribos. Então, os portugueses entravam nas tribos, lutavam. Os que conseguiam sair com vida eram capturados como escravos, né? Aí sim, eles trabalhavam em forma de trabalho escravos. Trabalho pesado, né? Tinha que ter uma grande quantidade de trabalhadores, tinham que desmatar grandes áreas, lugares grandes. Imagina, o Brasil, lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, é muito grande. Tinham que desmatar, né? O serviço pesado no sol o dia todo, né? Eles tinham que preparar o solo, plantar, cuidar da plantação, colher a plantação de cana-de-açúcar, no caso, transportar e fabricar o açúcar. Isso eles faziam juntamente com o desmatamento do pau-brasil. Os índios escravizados trabalhavam nessas duas frentes. Ao mesmo tempo que eles tinham que desmatar e transportar esse pau-brasil, levar esse pau-brasil até as caravelas para serem levadas para a Europa, eles tinham que, ao mesmo tempo, desmatar, plantar, cuidar da terra, cuidar e colher a cana, transportar essa cana-de-açúcar que estava sendo plantada aqui no Brasil, né, para a fabricação de açúcar. Né? Eles começaram a fabricar, os portugueses a fabricar o açúcar aqui no Brasil. Então, tinha toda uma estrutura para fazer isso. Então, eles escravizaram os índios, né? Olha lá, para atender a demanda de mão de obra necessária, o trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, os portugueses começaram a escravizar os indígenas. As escravizações, algumas vezes, eram facilitadas pelas inimizades entre os povos. Os próprios índios brigavam entre si e entregavam uns aos outros para os portugueses escravizados. Oi.
João, Fala, Pro! eu mandei o print lá no grupo. Você termina de copiar. Agora eu vou terminar a aula. Ok? Está com alguma dúvida? Eu não entendi nada, tá muito barulho aqui na cozinha. Gustavo? Sim. Clara? Oi. Você está com alguma dúvida? Você, Gustavo, em alguma coisa? Eu não tô com... Não, Então, eu não tô com nenhuma dúvida, prof. tá, eu mandei o print lá no grupo. Vocês podem terminar de copiar a primeira e a segunda parte, tá? Essas atividades, Aham. texto, vocês vão precisar para fazer a atividade de história dessa semana, tá? Pode sair da aula. Até amanhã. Até amanhã, prof. Amanhã. E, prof, eu já tirei print. Tá bom. Eu mandei no grupo também, Gustavo. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau. Fala, Lara. Tchau, prof. Tchau, até amanhã. Fala, Maria Luísa. Posso sair, Pro? Pode. Até amanhã. Tchau, Pro, até amanhã.